Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara Federal, do projeto apresentado pelo deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, e relatado pela deputada Caroline de Tone. O projeto foi aprovado, mas não vai a plenário, por decisão do presidente da Casa, Rodrigo Maia, que, aliás, tem um encontro com Luiz Inácio Lula da Silva. No que isso pode implicar na votação do projeto que trata sobre a prisão em segunda instância? Vamos ouvir o vídeo e depois a gente tira nossas conclusões, tá bom? Antes eu gostaria que você deixasse seu gostei, se inscrevesse no canal e ativasse as notificações do sino. Nesta quarta-feira, dia 20 de novembro, a Câmara Federal, através da sua Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a CCJ, apresentou o relatório, foi lido esse relatório e votado esse relatório com uma vitória ampla, o que demonstra que a grande maioria dos deputados quer fazer a mudança. O seguinte, o relatório prevê a prisão em segunda instância, sem, no entanto, alterar o artigo 5º. Ele transfere para a segunda instância o trânsito em julgado, que antes era considerado a terceira instância, que é o Superior Tribunal de Justiça, e uma quarta instância, que seria o Supremo Tribunal Federal. Então, na verdade, nós não temos 3 instâncias no Brasil, nós temos 4 instâncias no Brasil. Nos tribunais estaduais, que são considerados representantes da justiça comum, a segunda instância é o Tribunal de Justiça. E em seguida se vai para a terceira, que é o STJ, e a quarta, que é o Supremo Tribunal Federal. Na Justiça Federal nós temos a segunda instância, que são os tribunais regionais federais, são, me parece que 8 tribunais regionais federais no Brasil, e em seguida o STJ, e depois o Supremo Tribunal Federal. Então a pessoa será considerada culpada após o trânsito em julgado, né, da ação. Mas acontece que isso não quer dizer que a pessoa não possa ser presa. E o que a proposta do deputado Alex Manente, ela afirma, é que o trânsito em julgado ocorre logo depois da votação da segunda instância. Por exemplo, no caso da Justiça Comum, nos tribunais estaduais, que é o segundo grau. E no caso da Justiça Federal, são os TRFs, né, que é o segundo grau da Justiça Federal. Não precisa mais ir para os... Porque todas as questões que são levadas aos tribunais superiores, elas são questões meramente protelatórias, são embargos, né? São discussões de tópicos, embargos de declaração, embargos de infringência, que, aliás, o embargo de infringência, ele sempre houve na lei brasileira, mas nunca tinha sido utilizado, porque é considerado, inclusive, na apresentação, os próprios magistrados já liquidavam o embargo de infringência, porque ele não tinha qualquer razão de ser, ele é apenas para saber se tem uma vírgula no lugar, se esse ponto foi colocado adequadamente, com uma medida adotada por bancas de advogados, dessas bancas de luxo que trabalham para o PT, para o PSOL, para o PCdoB, para levar adiante indefinidamente os processos na área jurídica. Bom, mas quem votou a favor e quem votou contra? Foram 50 votos a favor e 12 votos contrários na Comissão de Constituição e Justiça. Os votos contrários, claro, do PT, do PSOL, dos partidos de esquerda. O que eles alegam? Que seria um casuísmo para prejudicar o ex-presidente Lula, quando, na verdade, nós sabemos todos que casuísmo foi a medida do Supremo Tribunal Federal para libertar o ex-presidente Lula, que hoje é um presidiário autônomo, né? Um presidiário que faz o que bem entende, que anda por onde quer, que faz agressões à legislação eleitoral, antecipando a própria campanha de presidente da República, que só vai acontecer em 2022 e ele já está antecipando. Quer dizer, antigamente se antecipava a campanha próxima, a campanha vindoura. Hoje se antecipa a próxima campanha da vindoura, que no caso seria a campanha de presidente da República. Mas aí vem um outro caso que eu considero também muito grave, que é o presidente da Câmara Federal ter declarado que não vai levar a plenário agora, porque precisa levar à discussão outros projetos, outras propostas para evitar uma futura judicialização das decisões da Câmara Federal. Ora, a judicialização que poderia haver é no âmbito da constitucionalidade da lei. Se ela passa pela Comissão de Constituição e Justiça, significa dizer que ela tem todo o aval da lei para seguir adiante. É uma declaração,
se a gente analisar bem, esta sim é uma declaração casuística. Por quê? Porque o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, Nhonho, ele tem uma reunião a ser agendada para os próximos dias com o presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. E qual seria a pauta dessa reunião? Lula pretende convidá-lo para ser candidato a vice na chapa do PT. Imagine o senhor à presidência da República em 2022. Imagine o senhor e a senhora que está vendo esse vídeo aqui, o absurdo, a teratologia em que se transformou o teatro político brasileiro. Mas quem é o Rodrigo Maia? Rodrigo Maia, esse encontro dele com Lula não traz para a gente nenhuma surpresa, não apenas pelo aspecto fisiológico do partido no qual ele está afiliado, mas principalmente pela sua própria história política. O pai, Rodrigo Maia, é um aventureiro da política de muitos anos. Ele começou na esquerda, no PDT, com Leonel Brizola, depois rompeu com o Brizola quando não foi indicado candidato à sucessão do Brizola em 1986. E, finalmente, aportou no DEM, que antigamente era o PFL, e já tentou ser candidato a governador, tentou ser candidato a senador, todas as vezes defenestrado pelo eleitorado do Rio de Janeiro. Por último, conseguiu se eleger vereador do Rio de Janeiro. Quanto a Rodrigo Maia, ele teve a menor votação proporcional do Rio de Janeiro na eleição de 2018. E mesmo assim, recebeu o apoio de Onyx Lorenzoni, que é o chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, para se reconduzir à presidência da Câmara. Bom, quem apoia esse tipo de gente merece mesmo passar por situações vexatórias como aqui está passando o governo brasileiro. Agora, o povo não merece isso e, lamentavelmente, o que a gente observa no Brasil hoje é um teatro da pior qualidade, da pior categoria, de um improviso gritante e sempre voltado, focado nas coisas ruins, como, por exemplo, agora tentar tirar do plenário a votação da prisão em segunda instância, haja vista que já passou pela Comissão de Constituição e Justiça e, portanto, é uma medida plenamente admissível para votação em plenário. Tem as comissões técnicas, mas as comissões técnicas elas vão ver a questão de viabilidade administrativa, viabilidade financeira, as outras comissões técnicas, antes de ir para o plenário. E nisso é que o Rodrigo Maia, no seu encontro com Lula, verdadeiramente vai tratar. Também, porque ele vai ser convidado para ser candidato a vice e vai tratar também sobre levar, protelar, empurrar com a barriga essa prisão em segunda instância. O que vem de encontro também é aquela afirmação que eu sempre faço aqui no canal. Os grandes nomes do país, essas pessoas que ocupam altos postos de comando no Brasil, não se importam absolutamente com a vontade do povo manifestada nas urnas e nas ruas, porque a quantidade de protestos que tem acontecido, só que infelizmente todos protestos falhos e que não têm alcançado a repercussão que deveriam. Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações no sino e vamos para adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.